Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET volume 4, na semana 1, vamos falar sobre os biomas savanas e florestas tropicais. Bem, quando se fala em savana, não tem como fazer uma ligação com a África, né? Fala aquele biotipo, falar savanas africanas, né? Muito comum a gente fazer essa ligação, né? Lembrando que no Brasil nós também temos uma savana aqui, né? Que vamos desvendar aí no decorrer de nossa aula. Já as florestas tropicais, né? Podemos listar aí a Mata Atlântica, né? A floresta amazônica mesmo, né? Então, assim, essas seriam as florestas tropicais, né? E, a princípio, para a gente ter uma noção do que seja, falaremos sobre também as savanas aí. Lembrando que vamos esclarecer isso aí. Aqui tem uma breve introdução, né? Onde fala o seguinte: considera-se uma série de fatores para classificar um bioma, como floresta tropical, savana, deserto, tundra, entre outros. Tais fatores incluem disponibilidade de água, relevo e temperaturas médias que influenciam diretamente no crescimento da vegetação. Desta forma, o mesmo bioma pode ocorrer em diferentes continentes. Nesta semana, veremos a ocorrência das savanas, né, o Cerrado do Brasil, né, já dei uma dica, né, e das florestas tropicais, que seriam as matas atlânticas, a Mata Atlântica, né, o bioma de Mata Atlântico, e a floresta amazônica do Brasil, né, e no mundo. Vamos dar uma olhada aí. Bem, vamos falar primeiro da savana, né? Savana ou campo tropical, como é chamado, né? É um nome empregado a um tipo de formação vegetal que varia desde um campo herbáceo até uma matriz campestre com árvores esparsas, né? Ou seja, árvores espaçadas, né? Esse bioma é típico de região do clima tropical, quente e úmido, onde a estação seca é prolongada e durante a estação chuvosa a precipitação pode chegar a mais de 1.000 milímetros por mês, né? Ou seja, áreas com bastante chuva, né? A área mais conhecida como savana situa-se na África, como nós já conhecemos, né? Mas também existe savanas na América do Sul e na Austrália. O cerrado brasileiro é considerado um tipo de savana, né? Mas muitas características diferenciam das outras savanas, né? As savanas africanas, por exemplo, geralmente são caducifólias, né? Ou seja, certa estação do ano perde suas folhas, enquanto o cerrado é apenas semidecido, né? Ou seja, a vegetação permanece ao bioma da Mata Atlântica. As folhas do cerrado são largas, né? Enquanto as savanas africanas as folhas são bem menores. Né? O cerrado também possui uma diversidade maior, né? A ausência de megafauna e evolui num ambiente mais úmido do que as outras savanas, né? Essa é uma das características do nosso cerrado. Aqui nós podemos ver algumas das vegetações que se tem, né, no cerrado brasileiro, né, onde temos folhas maiores, mais grossas, né, também, né, para a gente ter uma noção. E agora temos também aqui as folhas da savana, né, podemos observar que são folhas menores, né, são vegetações com folhas bem inferiores ali com relação a tamanho, né, e espessura. A vegetação de savana é formada principalmente por gramíneas, árvores pequenas e arbustos. Né? Na savana africana existem longas extensões sem árvores, né? Apenas compostas por gramíneas. Essa vegetação é pouco influenciada pelo clima, sendo resultante de outros fatores, como o tipo de solo, a ação de incêndios e o pastejo animal. A vegetação é resistente ao fogo, né? Até mesmo pelas suas árvores, né, que são tortuosas, com folhas duras, e seus troncos também possuem uma casca muito espessa, né, que de certa forma podem sim ter incêndios, porém não chegam a matar a planta.
O fogo, que ocorre na estação seca, é um agente controlador do desenvolvimento de muitas plantas, né, limitando o desenvolvimento do extrato arbóreo, né, e estimulando o rebrotamento de muitas espécies de extrato herbáceo. As principais árvores da savana são as acácias, né, que seriam essa primeira aqui na foto, né, à esquerda. Palmeiras, né, essa aí da foto do meio, e algumas espécies de pinheiros. As acácias são típicas de savanas africanas, servindo de alimento para muitas espécies de animais, né, como por exemplo a girafa, né. Também existem os baobás, árvores que se destacam pelo tronco muito espesso, né, do qual a água fica armazenada para enfrentar a estação seca, né? Já mudando de assunto agora, vamos falar sobre as florestas tropicais. Né? A floresta tropical é o bioma mais produtivo da Terra, né? Localiza-se na faixa entre os trópicos e é concentrada na África, na Ásia, na América Central, na América do Sul e algumas regiões da Oceania. Né? Em virtude da região em que estão localizadas as florestas tropicais, recebem grande quantidade de luz solar e possuem um clima bastante quente. Né? As chuvas são frequentes e abundantes, né? E a umidade relativa fica entre 70 a 88%. Né? Esses fatores garantem a elevada produtividade primária, resultando em uma diversidade de recursos para os animais e contribuindo para a riqueza de espécies incrivelmente altas nessa floresta. Né? Aqui nós podemos observar a distribuição da floresta tropical pelo mundo, né? Onde ela está mais concentrada na parte sul, né? No hemisfério sul. Né? E também temos alguns pequenos pontos aqui, né? Por exemplo, na América, né? Ao litoral aqui do Pacífico, né? E também no litoral atlântico aqui da América do Norte. Podemos observar isso aí. Presente em larga escala na Ásia, né? Em alguns países da África, mas a maior parte está na América do Sul, né? Principalmente no Brasil. Há uma grande diversidade de espécies, né, nessa formação de floresta tropical. Né? Em apenas 1 km² pode ser encontradas centenas de espécies de árvores, enquanto nas mesmas dimensões as florestas temperadas dificilmente encontrará mais de uma dezena de espécies. Né? O extrato emergente das florestas tropicais é formado por árvores muito altas e dispersas, né, entre 40 a 50 metros, e que se projetam acima do nível, geralmente formado pelo extrato arbóreo, que é composto por uma árvore que forma um dossel contínuo e muito denso, né, atingindo entre 24 a 30 metros de altura. Por causa dessa densa cobertura, os estratos arbustivos e herbáceos, né, de ervas, né, são poucos desenvolvidos, mas respondem rapidamente a qualquer abertura nos estratos superiores. As folhas são perenes, né, ou perennifólia, né, como é chamado na biologia e assim, né, ou seja, são folhas persistentes, né, que mantêm suas folhas todas as épocas do ano. O extrato arbóreo concentra a maior diversidade de espécies vegetais, o que atrai diversos animais. Quase tudo em uma floresta tropical, desde a fotossíntese, a floração, a frutificação, a herbivoria, né, que seria a predação das folhas, né, das árvores, né, e a predação delas também, frutos, né, acontece no alto do céu, ou seja, no topo das árvores. Há uma grande quantidade de formas vegetais que alcançam o dossel, escalando os troncos das árvores, como as lianas. Essas lianas seriam aqueles cipós, né?
Há também uma elevada diversidade de epífitas, né, principalmente bromélias e orquídeas, né, são flores que provavelmente algum parente de vocês devem cultivar, né, que cresce enraizada em ramos e troncos úmidos superiores que mais atrai seus nutrientes da condensação atmosférica e da lavagem das copas e troncos pela pela água das chuvas. Aqui nós temos o exemplo das lianas, né, como eu falei, né, são cipós trepadeiras, pertencem a um grupo de plantas que germinam no solo, mantêm-se enraizadas no solo durante toda a sua vida e necessitam de um suporte para manterem-se eretas e crescerem em direção à luz abundante disponível sobre o dossel das florestas. As trepadeiras podem ser herbáceas ou lenhosas, né? Aqui são alguns exemplos de lianas, né? Os cipós que vão subindo aí pelas árvores. Aqui, como eu falei, né, sobre as plantas epífitas, né, são as espécies que vivem sobre outras plantas maiores, né, utilizando apenas como suporte, não são parasitas e não prejudicam as árvores, pois retiram os nutrientes diretamente da umidade atmosférica, não sendo unicamente dependente da árvore para sua alimentação e sobrevivência. Isso aqui é muito comum a gente encontrar na casa de alguns parentes da gente, né? Bromélias, né? Orquídeas principalmente, né? Lembrando que as bromélias são aquelas que conseguem acumular água, né? Já as orquídeas não têm esse poder, tem um grande potencial de enraizador, com flores bonitas, né? Mas não tem a capacidade que a bromélia tem para armazenar água. Já os solos do cerrado, né, das florestas tropicais, né, é pobre em nutrientes. Né, impressionante, né, com um número gigantesco de espécies vegetais, mas mesmo assim é considerado pobre em nutrientes. A maioria dos nutrientes está ligada à própria vegetação, né? A decomposição da matéria orgânica é realizada rapidamente pelos fungos e bactérias presentes no solo e os nutrientes são imediatamente absorvidos pelas plantas. Os principais agentes de ciclagem rápida dos nutrientes são os fungos existentes na micorrizas, né? Ou seja, a associação entre as raízes e fungos, que garantem a retomada dos nutrientes pelos vegetais antes que sejam lixiviados pela chuva, ou seja, sejam lavados, né, transportados para outras áreas devido à infiltração das águas das chuvas. Aqui temos alguns exemplos, né, dos solos, né, de floresta tropical, para a gente ter uma noção, né, onde podemos observar de fato a pobreza do solo, né, por mais que tenha algumas árvores, né, com longas raízes que conseguem captar esses nutrientes rapidamente da decomposição, tanto animal, vegetal, né, rapidamente antes que a lixiviação ocorra, né, devido à grande umidade, grande quantidade de chuva, levar a infiltração da água das chuvas tende a levar os nutrientes da terra para outras áreas. Falando sobre a área, né, no dossel da floresta são encontrados macacos, sapos, lagartos, aves, preguiças, cobras, insetos e muitos outros animais. Na África, os principais mamíferos são antílopes, veado, elefante da floresta, chimpanzé e gorila. Na Ásia, ocorre o orangotango, gibão, tigres, mussaranhos. Na Austrália, encontram-se os cangurus de florestas, gambás, ornitorrincos. Entre as aves estão papagaios reais, periquitos australianos e outras extraordinárias aves do paraíso, né? Também encontradas na Nova Guiné, até mesmo pela proximidade ali assim que se tem da Austrália, né? Na América do Sul, as florestas tropicais abrigam cutia, paca, capivara, onça, jaguatirica, tamanduá, tatu e muitos outros. Entre as aves estão os tucanos, papagaios, águias, sanhaço, macoco,
feiticeira, papa-moscas, entre outras. Há também muitas espécies de serpentes, né, como jiboias, corais, jararacas, sapos, rãs, pererecas e peixes. Bem, pessoal, espero que tenham entendido aí, assim, um pouco sobre as savanas, né, e também sobre as florestas tropicais. Um abraço a todos aí e até a próxima.